Imagine um menino do interior com dificuldades para aprender, que só aprendeu a ler depois dos 12 anos. Agora imagine esse menino construindo uma das maiores redes de varejo do Brasil. E essa história parece de um filme, mas é real, é a história de Luciano Hang. E ela poderia ser muito bem a sua. E esse vídeo não é sobre o velho da van, é sobre o que é possível fazer quando a fé no trabalho vence o medo de falhar. É sobre como coragem, persistência e visão podem mudar o destino de uma pessoa e inspirar milhares de outras. E Luciano Hang nasceu em Brusque, Santa Catarina. Filho de operários têxteis, viveu a sua infância simples e cheia de desafios. Tinha dislexia e dificuldade de aprendizado e só aprendeu a ler de verdade depois dos 12 anos. Mas a dificuldade não virou desculpa, virou combustível. E aos 17 anos começou a trabalhar na mesma fábrica têxtil, onde os pais trabalhavam. E aos 21 anos fundou a sua primeira empresa. Em 1986 criou a Avan. O nome veio de uma junção de Hang mais Vanderlei. Seu sócio, na época, começou vendendo tecidos importados, depois eletrodomésticos, depois tudo. Trabalhou no balcão, atendeu clientes, carregou caixas, vendeu no fiado. E o que ele não sabia em técnica, compensava em vontade. E isso ninguém poderia tirar dele. E empreender no Brasil nunca foi fácil, mas ele fez mesmo assim. Enfrentou a burocracia, os impostos, os processos, a falta de crédito. Reinvestiu cada centavo e seguiu crescendo, mesmo quando parecia impossível. Passou por planos econômicos que mudavam do dia para a noite. Conviveu com inflação galopante. Viu fornecedores quebrarem, mas não parou. Se adaptou, cortou, recomeçou. Aprendeu errando. Nunca teve mentor, só vontade de vencer. Aí a história é dele, mas poderia ser de qualquer um brasileiro que decide não desistir nesse país. Porque o Luciano é um gigante hoje, mas já foi pequeno como você. E essa história se mistura com a de milhões de brasileiros que abrem a sua lojinha, que acordam cedo, que enfrentam o sistema, pagam impostos e tentam crescer. Microempreendedores autônomos, lojistas de bairro, vendedores de rua, pessoas que constroem com o que tem, mesmo quando falta quase tudo. Hang é inspiração para quem trabalha e também para quem pensa em desistir. Você não precisa aparecer na TV, nem abrir 190 lojas. Você só precisa começar com uma ideia, um produto, uma atitude. A Avan hoje fatura quase 1,5 bilhões de reais por mês, sem uma margem líquida de 22,8%. Resultado de uma gestão eficiente e inovadora. Emprega mais de 22 mil pessoas e paga mais de 120 milhões por mês em salários. Em impostos foram mais de 4 bilhões em 2024 e a previsão para 2025 é de ultrapassar a casa dos 5 bilhões em tributos pagos ao Estado. E tudo isso sem estatal, sem contrato público, sem dinheiro do governo, só com trabalho, visão e coragem. Luciano montou centros de distribuição, logística, investiu em tecnologia, criou sistemas próprios. Não foi só empreendedor, foi gestor, foi líder, foi arquiteto de uma cultura que valoriza a meritocracia e o atendimento de excelência. Hang poderia ter parado, poderia ter vendido a empresa, poderia ter fugido do Brasil, mas decidiu usar a sua imagem para inspirar. Criou o personagem Velho da Van, virou um símbolo de coragem e liberdade.
Fez marketing, sim, mas também fez história. Mostrou que dá para vencer mesmo em solo hostil. Criou uma marca que as pessoas reconhecem de longe, com fachada azul, branco e vermelho, com a Estátua da Liberdade na porta, com identidade própria, com orgulho de ser brasileira e privada ao mesmo tempo. Uma marca que não nega suas raízes, que não tem vergonha de ter um dono. E durante a pandemia enfrentou o fechamento forçado das lojas. Foi pressionado politicamente, sofreu ações judiciais, inclusive foi recentemente condenado por expor imagens de suspeitos de furto em suas lojas. E ainda assim seguiu de pé. Mesmo atacado, não recuou e continuou gerando empregos, pagamento de salários, abrindo filiais, e não foi a primeira vez que enfrentou o sistema. E já foi perseguido por se posicionar, já teve que responder por apoiar quem acreditava, já foi ridicularizado pela mídia, mas nunca se escondeu, porque quem vive de verdade não pode viver com medo. E você não precisa de tudo, só precisa começar. Yang começou com uma loja de tecidos, sem capital, sem fama, sem apoio, só com vontade, e construiu um império. A ligação é clara: quem quer, cria caminho. Quem não quer, cria desculpa. E você não precisa ser um gigante, precisa ser constante. Foco, disciplina, reinvestimento e coragem. E os princípios são os mesmos para uma barraca de pastel ou para uma multinacional. E lembre-se, todo negócio de sucesso um dia foi pequeno, mas teve alguém que não desistiu dele. E uma pesquisa com 1.500 pequenos empreendedores brasileiros apontou a Havan como a quarta empresa mais admirada do país e colocou Luciano Wang entre os 5 empreendedores mais inspiradores, à frente de marcas globais, porque a história dele é real, porque ele fala a língua de quem empreende, porque ele também já foi pequeno, porque ele também já teve medo, já teve dúvida, já teve conta atrasada, já vendeu fiado e mesmo assim seguiu em frente. E ele deixou 3 lições na prática. Número 1, comece com o que você tem. Esperar o momento perfeito é o maior sabotador do sonho. Use o pouco com inteligência. Número 2, reinvista sempre. Foi isso que fez a Havan crescer. Reinvestir no lucro, melhorar a estrutura, capacitar a equipe. Número 3, mostre a cara. Não tenha medo de comunicar seu propósito. Pessoas se conectam com pessoas. E isso constrói marcas fortes. Quem não é lembrado é esquecido. Quem não é visto não é comprado. E você não precisa de tudo, só precisa começar. Constância vale mais do que sorte. O Brasil é difícil, mas não impossível. A coragem de tentar já é uma forma de vitória. Quem constrói em silêncio incomoda em alto volume. E se essa história te inspira, veja aqui no meu canal outros vídeos de histórias incríveis ou histórias de como a do McDonald's, que fez muito sucesso, como o McDonald's transformou sorvete e hambúrguer em desconto no imposto e lucrou bilhões. E Luciano Wang não é perfeito, nenhum de nós é, mas ele é a prova viva de que quem acredita, constrói. Se ele fez, por que você não faria também? Porque essa história não é só dele, é do Brasil que trabalha, é da dona de casa que virou doceira, do pedreiro que virou mestre de obra, do mecânico que montou a sua oficina e de todo mundo que decide não esperar o governo e construir o próprio caminho. E essa história pode ser a sua também. Eu sou Thiago Bordon e até a próxima.